Oi, gente, eu sou Patrícia Deluna, eu estou na Livraria Cultura Fashion Mall com Rafael Montes, autor do livro Suicidas e Dias Perfeitos. E a gente hoje vai cozinhar um prato inspirado no Dias Perfeitos, né? Rafael, você tem uma coisa com anão? Não me pergunta isso, não tenho não. Eu acho que... Eu gosto de anões, assim, em geral. Então, mas não tem nenhum anão que é cozinhado no livro. Nesse livro não tem nenhum anão. Nesse especificamente. E tal. Nos outros... nunca se sabe, né? Se tratando de Rafael. Então, antes da gente fazer qualquer pergunta, eu vou falar o que eu vou cozinhar hoje, né? Eu vou cozinhar um prato que é um molho branco com azeitonas chilenas, né? Que o Theo faz para Clarice no livro Dias Perfeitos. E o Rafael vai ler a página contando um pouquinho desse jantar e tal que ele faz, que é a especialidade dele, né? Então, Rafael... Na verdade, é porque o que é interessante, né, no jantar é que ele, apesar de parecer bonito e poético, é um jantar de um macarrão com um molho e azeitonas, e ele é vegetariano, então ele faz sem carne, e até hesita em colocar uma carne, porque ela gosta muito de comer carne, mas ele não. Mas na história, a história do livro, né, do Dias Perfeitos, é de um amor obsessivo de um cara chamado Theo, que sequestra a menina chamada Clarice quando se apaixona por ela. E ele tenta fazê-la gostar dele. Então ele sequestra a Clarice, coloca ela numa mala de viagem e viaja com ela. E nesse momento do livro específico que eu vou ler, eles estão em Ilha Grande, numa praia deserta em Ilha Grande. Tá chegando o Natal e ele decide que ele quer fazer um jantar romântico de Natal pra ela, porque ele é muito fofo. Super romântico. Ele é muito fofo, eu acho impressionante. Ele é um super namoradão. Isso. Só enquanto o Rafael lê, eu vou derretendo aqui a manteiga, porque eu decidi que eu não ia fazer um molho branco comum, ia fazer um molho bechamel, para ser uma coisa, um molho branco mais elaborado. Uau! Então, enquanto ele vai lendo, eu vou derreter aqui a minha manteiga para começar o bechamel. Nesse momento, ele foi para uma praia deserta, escondido, com ela escondida dentro da mala, que ele carrega dentro de uma Samsonite cor-de-rosa grande. E quem o leva a essa praia deserta é uma senhora idosa que aluga a praia deserta ilegalmente para ele. E nesse momento, a velha acabou de chegar na ilha e ele teve que esconder a Clarice rapidamente. Então é esse trecho que eu vou ler para vocês. Era sábado, véspera de Natal. Theo se banhava no mar quando viu o barco no horizonte acelerando em direção à costa. Na areia, Clarice lia Lispector. Ergueu a cabeça ao ouvir o ronco do motor. Theo nadou para a terra firme e mandou que ela entrasse na casa. Algemou a cama, guardou a chave e voltou em tempo de encontrar a velha desembarcando. Bom dia, ele disse. A velha estava excessivamente maquiada, batom vermelho, pó no rosto moreno, rímel nos olhos que se demoravam, observando as duas cadeiras abertas próximas à água. Está acompanhado? Ela pergunta. Não, o que faz aqui? Vim ver se está tudo bem. Continuava a olhar fixamente para as cadeiras. Aí ele explica, uso duas cadeiras para esticar as pernas. Ele disse, mas logo achou-se ridículo. Mesmo de longe era possível que a velha tivesse visto Clarice correr para dentro de casa. Como amanhã é Natal, pensei que talvez você quisesse ir ao centro comprar alguma coisa ou ligar para alguém. Obrigado por pensar nisso. Theo queria comprar meio quilo de mignon para Clarice, que vinha reclamando da falta de carne vermelha, além de alguns ingredientes para a ceia. Cozinharia talharim com molho branco e azeitonas chilenas, sua especialidade. E aí depois tem o momento do jantar em que eles comem o talharim. Compra o livro e leia, à venda na Livraria Cultura. E aproveita e mostra ali a capa, que tem aqui o Scott Sturron fazendo um super elogio. Queria saber como é que rolou, assim, como é que vocês se conheceram? Houve um evento chamado Policial Literária em São Paulo,
voltado à literatura policial. E na época eu tinha apenas publicado Suicidas, eu já tinha o Suicidas traduzido, parte dele em inglês. Eu conheci o Scott, ele perguntou: o que você está fazendo aqui? Você é tão novo, né? Um autor já mais velhos e renomados e tal. E aí ele perguntou e eu expliquei que eu era escritor policial, que estava começando na carreira. E ele falou: assim que você tiver alguma coisa, você me manda para eu dar uma lida. E ele estava com a esposa, eu mandei para ele e para a esposa por e-mail, meses depois de a gente ter se conhecido pessoalmente. E aí a esposa leu e adorou. Achou incrível e pediu, falou: nossa, tem que ser publicado aqui e tal, vou fazer o Scott ler. E aí ele foi ler o livro e gostou. E eu falei: poxa, já que você gostou, me dá uma frase, né? E ele me deu essa frase incrível. E como rolou de Suicidas ser traduzido para o inglês, assim? Eu conheci um tradutor de uma maneira muito louca, que é, eu participo Adoro histórias muito loucas. Não, muito louca, assim, aleatório. Eu participo de um clube de leitura do Baratos da Ribeiro, que antigamente ficava em Copacabana. Eu comecei a trabalhar, brincar de ser escritor ali, né? E um belo dia, um tradutor americano chegou lá, falando: olha, eu estou organizando uma antologia de contos policiais e eu estou buscando autores nacionais que estejam trabalhando com isso, com literatura policial. E eu já tenho na antologia Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Telles. Não era qualquer tradutor, né? Não, ele é o tradutor do Rubem, é o tradutor do Machado, ele é o tradutor de grandes escritores. E aí o dono do sebo recomendou então o meu trabalho para ele, a gente começou a entrar em contato. Quando ele leu o Suicidas, ele adorou e falou: não, vamos, deixa que eu faço. Quando eu perguntei quanto ele ia me cobrar, ele não me cobrou nada. Ele foi muito gentil, é o Clifford Landers, é um senhorzinho e ele é americano. E me incentivou muito quando eu estava começando. E o livro já está vendendo no exterior? O Suicidas não, o Suicidas ainda não tem editora no exterior. O Dias Perfeitos é que felizmente vendeu, o livro saiu em abril do ano passado e rapidamente vendeu para vários lugares. Vai sair aí em 14 países. Olha, 14 países. Mas me conta uma coisa, como foi, assim, para o primeiro livro fazer sucesso, chegar às grandes editoras? Como é que foi isso, assim, de você escrever na sua casa para você estourar no mercado editorial? Olha, assim, sendo muito sincero, é muito bom dar certo, fazer sucesso, óbvio. Mas quando eu escrevo, eu não penso muito nisso não, assim, ou seja, eu não escrevi pensando em fazer sucesso, eu não escrevi falando: isso vai dar certo e isso vai dar errado. Eu acho que quando a pessoa escreve para dar certo, nunca dá, né? Nunca dá, você tem que escrever o que você acredita que é o certo, né? E não foi fácil. Quando eu terminei o meu primeiro livro, Suicidas, eu busquei todas as editoras e levei não de todas elas. Então mandei o livro para um prêmio literário chamado Prêmio Bem Virar de Literatura. E o livro foi finalista do Prêmio Bem Virar de Literatura. E aí saiu pela editora Bem Virar em 2012. Sendo que ele foi finalista do Prêmio Bem Virar em 2010. E ele saiu só em 2012, o tempo que ele foi editado e tal. Foi uma longa trajetória. E se nesse tempo eu tivesse ficado esperando uma editora se interessar pelo livro, imagina. Talvez nem tivesse. Exato. Ou seja, tanto que quando o Suicidas saiu, logo depois eu tinha o Dias Perfeitos pronto. Todo mundo acha que eu escrevi Dias Perfeitos em 1 ano, e não foi, eu escrevi em 3 anos. Só que esses 3 anos foi o tempo de eu procurar a editora para o Suicidas. Então eu acho que assim, é um caminho muito difícil ser publicado. Eu sou consultado por muitos autores jovens que querem publicar e me pedem conselho. E o que eu digo é que você não tem que muito se preocupar em ser publicado e parar a sua vida para ser publicado. Você tem que ir escrevendo seus livros. Enquanto a resposta de um não vem, você escreve o outro e assim vai. Eu acho que é por esse caminho. É que você começou muito cedo também, né? Tipo, eu acho que eu comecei super tarde. Com quantos anos você começou? Eu comecei a escrever com 13. Porque eu acho que essa coisa de você descobrir a sua voz, você escreve sobre policial, eu escrevo sobre história antiga e lugares místicos, tem a ver com a minha história de vida. Então, tipo assim, como é que você descobriu essa voz pro policial, pro terror psicológico? Eu acho que meus livros são muito mais de terror psicológico do que policial, essencialmente. São livros de suspense, digamos assim. Mas na adolescência você já escrevia esses temas assim? Já. Eu comecei a gostar de ler por Sherlock Holmes, livros do Sherlock Holmes, né, do Conan Doyle, e por Agatha Christie. Então, inevitavelmente, eu acabei começando a criar histórias em que a violência estava presente. Já me perguntaram se eu tivesse começado a gostar de ler por Harry Potter ou Senhor dos Anéis, se eu seria um autor de fantasia. Eu não sei a resposta. O que eu sei é que eu comecei a ler por policial e virei um escritor policial. E hoje em dia a minha maneira de me expressar e de ter ideias, de trabalhar qualquer conceito que eu queira trabalhar, é pensar em como eu posso pegar esse conceito e trabalhar numa história policial. A violência é o tema que me interessa, acima de tudo, eu acho. Em todos os meus livros, o que marca ali é a violência. Então, aqui como o ser humano é violento.
Só a gente parar um minutinho aqui, olha, eu misturei a manteiga com a maisena até ela derreter. E agora eu vou pegar um fouet aqui e vou batendo com o leite. Pra fazer um molho branco. O chato é que vídeo não tem cheiro, né? Porque o cheiro aqui tá maravilhoso. Que bom. Então vou bater um pouquinho aqui com o fouet. Enquanto isso, eu queria que você me contasse como é que você faz a pesquisa para esses livros. Onde você foi, por exemplo, no Dias Perfeitos? Eu antes de começar a escrever um livro, eu faço uma espécie de estudo do que vai ser necessário para aquele livro. Uhum. Eu faço uma escaleta do livro, o que acontece do início ao fim do livro. E aí faço uma pesquisa em cima do que eu já sei que eu vou precisar. Então, para o Dias Perfeitos, o Theo é um estudante de medicina e a primeira cena do livro é numa sala de anatomia. Então, o que eu fiz foi visitar uma sala de anatomia. Eu fui na sala de anatomia da UERJ, vesti um jaleco e legalmente entrei junto com uma turma de medicina e assisti a uma aula. Precisei... Ele, na hora de sequestrar a menina, ele compra produtos num sex shop. Ele compra algemas, mordaças e coisas assim. Aí você teve que comprar tudo isso. E aí eu fui no sex shop e virei pra moça: oi moça, tudo bem? Então é o seguinte, você tem que acreditar em mim, eu sou escritor. E eu não vou comprar nada, eu só quero saber... Cara da mulher sex shop. Ela deve ter pensado, todos os fetichistas dizem isso quando chegam aqui, né? Eu não quero comprar nada, eu só quero dar uma olhadinha. Mas foi isso, eu dei uma olhadinha em todos os tipos de algema, mordaça, tem mordaça que desce até a garganta, tem mordaça que prende aqui, que prende cá. Eu conheci todas as mordaças existentes possíveis para Enfim, aí fiz essa pesquisa do sex shop. Quase sempre eu preciso ir numa delegacia de polícia, conversar com o inspetor de polícia ou com o delegado de polícia. Eles são super solícitos, pelo menos comigo, eu sempre me apresento, sou escritor, preciso fazer uma pesquisa e preciso falar com o delegado de polícia. E eles me dizem tudo que eu preciso saber, é uma pesquisa necessária. O mais difícil nos Dias Perfeitos é que eu queria fazer um livro da visão do psicopata, né? Assim, ainda que não seja um livro em primeira pessoa, ele é um livro que explora a visão do louco. E o difícil foi entrar nesse universo, na lógica dele, né? Que você entrou muito, assim, é impressionante que você realmente vive na mente de um psicopata, né? Você acompanha a lógica dele e o que é mais interessante, eu acho, é que você acaba concordando com ele em alguns momentos. Mas aí como é que você fez essa pesquisa? Você estudou, entrevistou? Um pouco baseado em mim mesmo, né? Aquele momento que eu pego e faço assim, né? Então que bom, que eu tô um pouco decepcionada, né? Porque a gente conhece o Rafael, o cara que escreve coisas super soturnas, aí você imagina que vai chegar aqui um cara de olheiras, meio sombrio, aí chega uma pessoa normal. O que é muito pior, eu acho. A gente tá com muito mais medo agora. Mas eu fiquei um pouco decepcionada. Eu falei, o cara é normal, é bonitinho. Pensei que era um cara bonitinho? Tipo, não, bonitão. Bonitinho. Não, claro, mas assim, não posso falar isso no vídeo, né? Não pode? Parece que eu tô paquerando os convidados. Olha aqui. E eu queria saber, assim, a Samsonite, quem foi a vítima da Samsonite? Cabe mesmo uma mulher na Samsonite? Então, essa foi uma das coisas que eu tive que pesquisar e eu juro que eu coloquei uma pessoa numa Samsonite. Não uma Samsonite rosa. Não era sua namorada, não, né? Não. Acabou o namoro depois disso. Não. Querida, você pode entrar na mala uns 5 minutos? A minha namorada está morta nesse momento, infelizmente. Não, falando sério, conforme eu fui escrevendo, eu mandava o livro para alguns leitores, teste, que eu gosto de ter um pequeno grupo de leitores que me passa seus comentários. E aí muitos me perguntaram, poxa, mas cabe uma mulher numa mala? Cabe uma mulher numa mala? Cabe uma mulher numa mala? E aí eu falei, primeiro eu vou tentar ver se cabe uma mulher numa mala. Cabe, eu coloquei uma pessoa dentro de uma mala grande, a pessoa em posição fetal. Aliás, no livro, o personagem usa um termo que eu acho muito legal, que ele fala que a Clarice dentro de uma mala parece aquelas escovinhas de dente para viagem, aquela que vocês fecham assim, né? Então ele dobra ela e põe na mala e leva ela para viajar. Quando eu achei essa expressão, eu falei, poxa, é isso que define bem o que ele faz. E eu queria que você contasse um pouco das pesquisas que você está fazendo de culinária para os próximos livros. Eu até fiquei grato que você tenha me chamado agora para esse programa, porque se fosse a partir dos próximos livros, o que você teria que cozinhar seriam só coisas muito bizarras e loucas. E seria possível? Acho que não. Porque esse ano agora, em agosto, eu publico um livro chamado O Vilarejo, que se passa, é um livro de terror ilustrado, com 14 ilustrações incríveis feitas por um cara chamado Marcelo Dan. É um livro de terror passado nesse vilarejo com 7 histórias nesse lugar isolado pela neve, num período histórico que você não sabe quando é que e você não sabe onde fica esse vilarejo exatamente, é num lugar de neve, mas você não sabe se é no leste europeu, na Rússia, enfim, você não conhece muito bem aquele local. E cada história, na verdade, é um romance fix-up, porque cada história se relaciona com a outra. Então, assim, não são contos isolados. Às vezes, a terceira história explica o final da primeira, a quarta história faz você entender totalmente diferente do que você entendeu da segunda, da terceira. Então, forma esse conjunto de 7 histórias, e cada história trata de um pecado capital. E por isso, a primeira história logo do vilarejo é a da gula.
e que trata de algum modo sobre comida. Gente, vocês fiquem ligados que depois o Rafael vai fazer uma coisa super especial, que ele vai ler aqui um dos contos do Vilarejo. E aí ele fala do próximo. Leio o conto da Gula do Vilarejo, que é o primeiro conto logo. E o próximo livro se chama Mesa para 10. E esse é um livro muito de culinária, eu estou pesquisando, eu estou tendo a consultoria de dois chefes de cozinha para escrever o livro. E é a história de 4 amigos que decidem, um deles é gastrônomo, fez faculdade de gastronomia, e decide fazer jantares na casa deles, onde eles moram, para tirar uma grana extra. E eles começam a fazer esses jantares na casa deles, para ver se eles ganham uma grana. A ideia inicial é fazer um jantar para 10 pessoas, por isso o nome do livro é Mesa para 10. E ele reúne essas... A ideia é propor o jantar na internet, e as pessoas interessadas pagam pelo jantar, cobrar R$300 por pessoa, com entrada, prato principal e sobremesa, e além da bebida. E aí você coloca 10 pessoas, dá R$3.000, gasta R$500 com ingredientes, embolsa R$2.500. É uma coisa que tá rolando, inclusive. Tá rolando, é uma proposta que tá rolando. Só que aí um dos amigos, na hora de colocar na internet a proposta do jantar, em vez de colocar que é carne de cordeiro ao molho de maçãs verdes, que é o jantar proposto pelo gastrônomo, ele coloca carne humana ao molho de maçãs verdes. E ele escreve tipo sem querer. Não, de brincadeira, ele coloca só de sacanagem. E em vez de cobrar R$300, ele cobra R$3.000 por pessoa. E ele sabe que aquilo vai sair do ar dali a 15 minutos. Com certeza vão tirar do ar. Imagina que absurdo se isso vai dar certo. E quando ele entra, 1 hora depois no site, ele vê que 10 pessoas pagaram pelo jantar de carne humana ao molho de maçãs verdes e eles ganharam R$30.000 em 1 hora. E aí ele conta para os outros o que ele fez e os outros falam, não, nem pensar, maluquice a gente fazer isso. Não. E cara, são R$30.000, vamos conseguir um defunto aí, vamos cozinhar esse cara. E aí é o debate de se eles cozinham ou não cozinham o jantar de carne humana. Ou se eles fingem, conseguem uma carne qualquer e fazem um jantar fingindo que é de carne humana. Uhum. Mas na verdade esse livro, no final das contas, é uma reflexão, eu acho, de por que a gente come carne, né? Com certeza, você é vegetariano? Eu não. Deveria ser, mas não consigo. E aí eles fazem jantar de carne humana. E se o caso o prato fosse desse livro especificamente, eu não sei se as pessoas... Vocês quereriam provar? Tem gente aqui atrás, gente. Vocês topavam? Vocês topavam? Todo mundo tá dizendo que sim. Olha que bom. Tipo assim, só dedo, de repente só dedos. Gente, pensa que não é uma carne humana nojenta, é um bifinho com um molhozinho em cima, molho branco com azeitonas, bife fritinho. Bonito, não é nada nojento, é bonito, é que nem um bife de vaca. Qual é a diferença? Nenhuma, mesma coisa, não é não? Você já não comeu? sei, eu não. Acho que não é, não ia pro meu gosto, uma das pesquisas que eu tô tendo que fazer, né? É Quem toparia? Se você botar na internet, vai parecer muito maluco te respondendo. Não tem a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida de que isso acontece. De que é natural, assim, um jantarzinho de carne humana de vez em quando. Outra coisa que eu queria que você falasse, assim, por que você estudou Direito? Por que Direito, né? Você podia ter estudado outras coisas, tipo... para fazer um legista. Então, quando eu estava na faculdade, eu tive que escolher alguma coisa para fazer. Eu fiquei muito na dúvida. E a verdade é que eu não acredito muito em faculdade de escritor. Eu acho que o escritor aprende lendo e escrevendo. Também só. acho. Então, eu decidi que eu faria alguma coisa que me desse uma estabilidade financeira, caso a vida de escritor nunca desse certo. Então eu fiz o Direito como uma coisa que eu gostava. Eu sempre fui muito bom em língua portuguesa e tal. Sempre gostei muito de escrever e de me expressar. E achei que isso poderia ser interessante fazer, mas assim, eu nunca fui apaixonado pelo direito, tanto que hoje em dia eu não exerço mais. Assim que eu tive a oportunidade de não ser mais advogado, deixei de ser advogado, entendeu? Entendi. Mas quando eu entrei, sim, eu queria ser criminalista, mas não vingou muito a ideia, não. A violência da vida real não me encanta. Eu gosto muito da violência na ficção. Eu gosto de pensar em cenas muito mórbidas, de modo que as pessoas têm muito medo de mim, mas tudo na ficção. Na vida real, eu acho que perde um pouco a graça. Então, agora você vai experimentar. Oba. Aí você me diz se você acha que o Theo faria esse jantar. Se tá diferente do que você imaginou. Você quer ser o Theo, quer servir na minha boca? Tipo, toma, Clarice. Então pega o pratinho aqui primeiro. Vamos lá. E aí, a Clarice, ela tem chance no livro de responder se ela gosta ou não? Ela gosta do jantar, ela gosta, mas logo depois ela faz uma coisa com ele que eu não vou falar, mas enfim. Digamos que ela tem a oportunidade de se vingar dele. Na verdade é um livro de amor, né? É um livro muito bonito, eu acho que história de amor.
Eu acho que é o reflexo do que é o amor hoje em dia. Mas é engraçado, outro dia eu li uma resenha... Chega um pouquinho pra lá. Chegar um pouquinho pra lá pra não ser vítima do molho. Gente, isso não é um programa de culinária, isso é um programa de uma escritora que gosta de cozinhar para outros escritores, entendeu? Eu vi uma resenha outro dia do Dias Perfeitos que eu achei muito legal e é uma coisa que poucas pessoas dizem sobre o livro, mas é exatamente o que eu queria. De algum modo, Dias Perfeitos é o reflexo de muitos relacionamentos na vida real, assim. É óbvio que de uma maneira hiperbólica e exagerada, mas é impressionante a quantidade de relacionamentos que existem por aí. Doentios. Muito doentios, né? Meio preocupante, na verdade, como isso pode acontecer. E de algum modo, eu acho que o Dias Perfeitos exerce essa brincadeira, essa metáfora de mostrar como são os relacionamentos. Por favor. Olha, eu só vou dizer uma coisa. Eu acho melhor eu não fazer um momento Theo, porque eu sou muito desastrada. É capaz você vai me sujar toda. Sair daqui todo sujo de macarrão. Tem uma faquinha ali, se você não quiser. Vou tentar. Vamos tentar ao natural. Olha, a gente pode também limpar aqui uma colher para você poder comer ao natural. Eu acho que foi. Foi? Então... Eu olho pra lá, né? Pra lá. Posso fazer Ana Maria Braga, não? Pode. Muito bom. Que bom. Agora, antes de você ir embora, tem uma pergunta que eu queria muito te fazer. Faça. Eu também tenho uma biblioteca grande. Eu li que você tem uma biblioteca de 5.000 exemplares. Posso comer mais? Pode. Tá. Pode falar de boca cheia também, fica à vontade, entendeu? A cultura é nossa casa. Tá muito bom, gente. Enfim, eu queria saber se essa biblioteca de 5.000 exemplares é você que fez, você herdou, você leu alguma coisa só enfeite. Meus pais odeiam ler. Eu sou um escritor que nasceu numa família que ninguém lê na família. Então, na minha casa não havia livros. Então, eu tenho os 5.000 livros, mas os 5.000 livros todos foram conseguidos por mim ao longo dos últimos 12 anos. Foi naquele esquema do Rousseau, porque o Rousseau tem uma história ótima. Ele diz assim, eles falam, Rousseau, qual o segredo para ter essa biblioteca, a maior biblioteca da França? Ele fala, o segredo é você pegar muitos livros emprestados, nunca devolver e nunca emprestar os seus. Gente, o nosso programa vai acabar aqui. Antes eu vou dar 2 brindes para o Rafael e aí em seguida ele vai contar um conto do vilarejo. Exatamente. Ai, mas uma coisa que eu esqueci. Eu quero muito saber, a série da Globo. Passou a haver uma demanda, eu senti, né, uma demanda de que eu migrasse para outras áreas, como televisão e cinema. E eu sempre tive vontade disso, porque eu gosto de contar histórias. Eu sempre me enxerguei muito mais como um contador de histórias do que como um escritor. E foi muito louco, porque nesse 1 ano que se passou desde então, em que eu deixei o direito e passei a trabalhar com contação de histórias, seja em literatura, em cinema, em televisão, eu fiz alguns projetos. Primeiro eu tive a oportunidade de fazer uma adaptação de um livro que não é meu, que foi a série Espinosa, do GNT, que vai começar aí, eu acho que final do ano. Legal. Uma série baseada no livro do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que tem o personagem Espinosa, delegado Espinosa, então é uma série de investigação em Copacabana. E logo depois eu fui chamado na Globo para fazer uma série de terror. E eu, verdade seja dita, não era um conhecedor do terror. Então eu mergulhei nesse universo de terror, fizemos uma série agora chamada Supermax, e em outubro estreia na Rede Globo. Estou animadíssimo, vamos ver o que sai. Então eu vou dar um brinde pra você. Oba! Isso aqui é do blog Livros de Coração, que está cobrindo o evento. Oba. E isso aqui é meu livro, Saga de Bravos. Ah, obrigado. Mas que é pra você. Não tá autografado, tem que autografar, vai autografar o livro. Isso é o making off, tá? Então vamos só encerrar. Autografa com sangue pra mim, por favor. Alguém pode doar o sangue? Não, tem que ser o seu. Não, o meu não topo. Não! Não, obrigada, não. Mas se vamos terminar. Produção! Então, gente, Rafael... Você tá com medo? Fala a verdade. Não, um pouquinho, porque a pessoa... Eu acho que às vezes... Não mente pra mim. Não mente pra mim. Tenho medo. Até porque a pessoa, às vezes, com uma cara normal, assim, por dentro é um monstro, né? Então, não fique assim. Ai, gente, obrigado. Obrigada. Foi um prazer. Valeu. Gente, até o próximo do Livro ao Prato. Até mais.